não, meu irmão? Coisa linda é adorar o nome de Deus. Seja todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos lá. Quando eu estava aqui, Deus estava me falando para mim fazer algo com vocês. Vocês sabem pronunciar o nome de Deus? O nome de Deus, no hebraico, você se pronuncia Ravé. Ravé. A melhor forma de você Yavé é quando eles colocam vogais, mas o original, como não tinha vogal na época, era só as letras, então era Ravé. Ravé. Então, quer saber como fazer isso? É só fazer assim, ó. Ré. Isso. Toda vez que você respirar, ó, você puxou, Vé. Pronto. Aí você vai lembrar de Deus. Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra e depois soprou o fôlego. Então toda vez que a pressão da vida vir, você vai lembrar dele e vai falar: o ar que está aqui é seu. Amém? Meu Deus, coisa linda. É isso. Então, toda vez que a pressão da vida vir, eu aprendi isso, irmão. Não se escandalize, tá? Com o meu cachorro. Ele fica assim, eu falei, vou fazer isso também. Eu comecei a fazer, quando a tensão vinha, eu fazia. Aí eu vi um vídeo do cara ensinando que a melhor forma de você pronunciar o nome de Deus é você inspirar e expirar. Olha só que coisa maravilhosa. É vivendo e aprendendo, sempre aprendendo. Amém? Então vamos lá, estamos no nosso estudo Jesus é tudo, o resto é detalhes. Estamos estudando exclusivamente o segredo do poder de Jesus. Eita, então hoje estamos indo para a terceiro episódio desse módulo que entramos. Qual módulo? O segredo do poder de... E falamos que hoje iríamos entrar no mundo. Eita, então agora segura aí que o negócio vai ficar bom, amém? Então vamos lá. Eu já quero estar passando alguns textos para vocês. Alguém pode já procurar aí Gênesis 1:1. Tá bem fácil esse, irmão. Se você não achar Gênesis 1:1, aí tá, tem que ir lá pro EBD do meu irmão Marquinho, né? Segundo texto, 2 Coríntios capítulo 12. E o terceiro é Efésios capítulo 4, versículo 10. Então alguém vai achar Gênesis 1:1, o outro 2 Coríntios e o outro Efésios capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. Antes disso, deixa eu fazer uma introdução aqui para a gente entrar no nosso assunto. O mundo espiritual, ele existe, amém? Mas o método que estamos estudando aqui, nesses nossos encontros na segunda-feira, é o método de perguntar. A gente pergunta e a palavra de Deus responde. Então, esse é o método que estamos usando aqui. Perguntamos e a palavra responde. Então, a pergunta que vamos fazer para a palavra de Deus é: o mundo espiritual existe? Sim. Então, quem vai dar a resposta? A palavra, meu Deus. Então é isso. Então, quem achou Gênesis capítulo 1, versículo 1 e quiser ler, levanta a mão que eu vou levar o microfone. Irmão aqui, o profeta. Vamos lá, irmão. Amém. Somente até aí. 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. Quem vai ler? 2 Coríntios. Efésios, tá. A Dani vai ler Efésios. Quem vai ler 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 2. Tá me olhando muito. Ela quer, a Patrícia aí, ó. Perdeu a vez, mano. Isso aí, ó. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Somente até aí. A pastora Dani vai ler Efésios capítulo 4, verso 10. Vamos aí, pessoal, passando aqui, ó. Todo mundo junto para a gente interagir e aprender juntos.
Eita, vamos lá então. Então, estamos perguntando se existe o mundo espiritual. O texto que o irmão Luciano leu fala que no princípio Deus criou o céu. Está escrito aí céu? Está escrito céus, né? No plural. Então, ou seja, não existe só um. A Patrícia leu que Paulo fala, eu conheço um homem, não sei, subiu ao terceiro. Se ele subiu ao terceiro, antes do terceiro vem o segundo. E antes do segundo vem o... A pastora Dani leu que antes de Jesus subir, ele desceu, mas ele subiu aos... Então vamos lá. Que negócio é esse? Tem vários céus então? Tem vários céus? A palavra de Deus está falando que existe. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Paulo, terceiro céu. Jesus desceu, mas subiu aos céus. Então existe mais de um céu. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus fala que existe 3 céus só. Tem outros estudiosos que diz por aí que existe 7, mas o que a palavra mesmo ensina é só 3. Então o primeiro céu é o céu que você olha com seu olho nu e você vê que é esse céu azul. O segundo é o do universo. E o terceiro é o céu onde Deus habita. Amém? Primeiro é o que você olha e você consegue ver. O segundo é o universo. E o terceiro é onde Deus habita. Por isso que Paulo fala, eu subi ao terceiro e eu vi coisas que não pode falar. Então ele estava lá no reino. Que lá depois ele vai dizer, aqueles que amam o Senhor, nem ouvido ouviu, nem olhos viram a coisa que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Então você nem imagina quantas coisas maravilhosas Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Então vamos entender algo agora. Daniel capítulo 10, versículo de número 13. Eu quero que todo mundo abra junto, que a gente vai dar uma investigada nesse texto aí. Amém? O Otávio ali. Daniel capítulo 10, versículo de número 13. Quem achou, pode ler. Irmã Vanessa ali está doidinha para ler. Ela, e você vai ler daqui a pouco. É ela aqui, ó. Então vai, Vanessa mesmo, vai. Aqui, ó, Daniel capítulo 10, versículo 13. Vamos entender aqui, agora nós entramos. Olha só, então vamos entender algo aqui, meu irmão. A palavra diz que Daniel estava orando porque ele queria uma resposta de Deus, amém? Aí o anjo chega para ele e fala, você estava orando e desde o primeiro dia que você orou, eu vim trazer a resposta para você, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. E eu fiquei lutando com ele por 21 dias, até que eu clamei a Miguel veio, me ajudou, e aí eu consegui vir aqui trazer a resposta para você, que desde o primeiro dia Deus tinha te respondido. Agora, é aqui que entra o mistério. Se Daniel, na oração, colocou o céu em movimento, meu irmão, isso é muito forte. A oração coloca o céu em movimento. Daniel orou, o céu se movimentou e um anjo desceu. Mas o anjo veio, Vanessa. E a palavra diz que um outro anjo, que é demônio, resistiu, brigou com ele. Agora, vamos lá, vamos pensar junto. Se Daniel orou e o anjo veio, o anjo do Senhor habita em qual céu? Vamos lá, qual céu? Terceiro, que é onde Deus... E Daniel habitava em qual céu? No primeiro. Então, será que o anjo, a jornada do céu para a terra é 21 dias? Será? Ele falou, desde o primeiro dia, a sua resposta veio, mas estava tendo uma treta, uma briga nas regiões celestiais. Então, o que eu entendo? O que a palavra diz é que quando o Filho de Deus ora, Deus manda a resposta, mas no mundo espiritual tem uma briga que não quer que você seja direcionado por Deus.
Essa palavra príncipe aqui significa um governante ou um líder. Essa palavra significa um governante ou um líder. Ou seja, isso aqui já é bom a gente aprender, meu irmão. Se no mundo das trevas existe organização, por que é que a gente não quer viver de forma organizada? Tem um governante, tem um líder, e abaixo desse líder tem outro, Vanessa. Então esse governante parou, a palavra diz, foi um príncipe que parou o anjo, e esse anjo teve que clamar outro anjo mais poderoso do que ele para lutar contra esse anjo que não queria deixar Daniel receber a resposta da oração que ele estava fazendo. Então o que dá para entender? Dá para entender que em cada região pode ser que tenha um demônio. Vamos falar assim ou quer que muda a palavra para não ficar tão feio? Pode ser, né? Escancarado, demônio. Que não quer deixar um anjo do Senhor vir trazer a resposta para você. Nossa pergunta é, o mundo espiritual existe? Sim. Então, se existe, teve essa treta lá, isso significa que estamos em? Será que só ela que está em guerra aqui? Ninguém está mais em guerra, não? Estamos em guerra. O inimigo não quer que você se relacione com Deus. Quando Deus manda para você uma resposta, o governante das trevas vem e não quer deixar que você receba a resposta da oração que você fez. Aí está uma pergunta ou a resposta: por que você deve orar mais, Vanessa? Continuar orando mais, porque a palavra diz que o anjo falou: Daniel, você continuou orando, mesmo você não entendendo o que estava acontecendo, você continuou orando. Então o que temos que fazer? Continuar orando. Deixa o chicote estralar lá, e aqui a gente continua orando, até termos a mentalidade de entrar nessas regiões e começar a batalhar também. E é isso que vamos aprender aqui. Então teve essa luta, essa guerra. Então quer dizer que existe governantes nas regiões celestiais. Existe. Eles estão resistindo os anjos de Deus, que significa mensageiro, que vem trazendo a resposta para o povo de Deus. Então, como que essa luta é travada? Como que eles brigam? Como que eles avançam? E o que eu e você tem a ver com isso? Tem tudo a ver, meu irmão. Tudo a ver. Perceba agora o verso de número 20 desse mesmo texto. Quem é que pode ler o verso 20 agora? A Vanessa ali, ó. 20. Verso 20 agora. Olha só, agora para entender isso, você precisa entender a história. Amém? A palavra diz que Daniel interpretou o sonho do rei, qual ele teve com a estátua, que simbolizava ali os maiores reinos: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Então, olha só o que o texto está dizendo, irmão. Esse texto é muito rico, muito poderoso, porque no primeiro ele resistiu o príncipe da Pérsia. Depois ele falou: eu vou voltar, e eu vou ter que lutar com outro príncipe, que é o da Grécia agora. Ou seja, então quer dizer que cada território, Vanessa, tem um cara que comanda. Tem um príncipe que não quer deixar o povo de Deus receber a mensagem de Deus. Ele falou: eu lutei primeiro com o príncipe da Pérsia, mas depois eu vou voltar a continuar lutando com ele, e vai vir outro, que é o da Grécia. Se você entender a história, você vai saber que os medos persas caiu para o império da Grécia, que foi do Alexandre o Grande. Então quer dizer que cada governante tem alguém que comanda sobre ele. O texto também diz que esse príncipe estava sendo, ele influenciava os reis, ou seja, então quer dizer que, por isso que a palavra de Deus fala que temos que orar sobre os nossos governantes, porque dependendo do cara que está lá, tem uma influência por trás dele, Paulo, que talvez vai influenciar ele para dar uma canetada e fazer algo contra o povo de Deus. Você entende que qual poder você tem de escolher alguém e também de orar para ele receber? Porque a palavra diz que se o governante é um homem que pertence ao Senhor, a nação vai prosperar. A nação prospera. Então,
temos esse papel de quê? De orar. Como movimentamos o céu? Daniel movimentou o céu, Daniel movimentou o céu, E como o crente hoje, eu e você, movimenta o céu? Orando. Você entende quão poderoso é esse poder? Agora, sobre quem Satanás governa? Agora o negócio vai ficar mais doido. Efésios capítulo 2, versículo 2. Quem vai achar? Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele ter força. Jesus ele falou lá em Mateus 12, no versículo 25, fala assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividindo ele contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Então, quer dizer, até o reino maligno, ele é unido. E isso nos mostra o quê? Que o povo de Deus, ele precisa ser unido, Aí ele até fala, porque foi uma questão que eles estavam falando que Jesus, ele expulsava os demônios pelo próprio demônio. E ele falou assim, mas se eu expulso o demônio pelo próprio demônio, como que é isso? Então ele mostra que o reino, o espiritual existe, e existe uma organização. Existe uma organização para eles terem força. Então a igreja, como salva e lavada e remida pelo sangue de Jesus, precisa ter essa mentalidade que nós precisamos ser unidos e ter essa organização, porque aí nós vamos ficar fortes. Agora, se cada um começar a brigar com o outro, que reino é esse que vai aguentar, vai ficar em pé? Então, quer dizer, se até o próprio poder das trevas é unido e organizado, nós também como igreja precisamos ser. Então quer dizer que até com o reino das trevas dá para aprender alguma coisa. Irmão, teve um pedacinho de um vídeo que viralizou que eu falei assim, eu respeito o diabo. Respeito. Sabe por que eu respeito ele, Paulo? Porque se eu não respeitar, eu não vou me preparar. Se eu não me preparar, Vanessa, para um eventual conflito com ele, eu vou perder. Por que eu vou perder? Porque eu não respeitei. E por não ter respeitado, eu não me preparei. E por não ter me preparado, quando o embate acontecer, eu vou perder porque eu não me preparei. Agora, vamos tentar achar por que eu perdi? Eu perdi porque não respeitei. Então, respeito, ele é muito fundamental. Você tem que respeitar. Não, essa coisinha pequenininha aqui não vai me derrubar, não. Irmão, você caia nas pedrinhas pequenas, que a queda é feia. Na grande, não. Nas raposinhas. Então, até com o reino das trevas, aprendemos. Eu respeito, e por respeitar, eu me preparo. E por me preparar, para um eventual embate com ele, eu vou vencer. Por que eu vou vencer? Porque eu me preparei para essa batalha. Tudo bem? Efésios, capítulo 2, verso 2. Quem leu? Pode ler? Vanessa, de novo? Quem vai ler aí? Vamos lá. Efésios, capítulo 2, verso de número 2. Vamos lá, agora o chicote vai estralar. Efésios 2, 2. Aí, é isso aí, ó. Você vê, ó. É um texto que, se você for ler voado, você não percebe. Tem texto, Vanessa, que eu fiquei 6 meses para tentar entender ele. 6 meses para entender. Então, olha só. O texto que a Vanessa leu está falando que Satanás governa. Como ele governa? Aí tem uma palavrinha bem pequenininha que é 2 palavrinhas. 2 palavras, Vanessa. Meu Deus, isso me pegou, fiquei doido. Eu fiquei doido, irmão Luciano. Porque assim, em tempo, Deus me dá um tema para me estudar. Teve uma época, alguns anos atrás, que Deus falou, estuda sobre o reino de Deus. Eu estudei sobre o reino, estudei. Teve até um dia que eu ministrei aqui falando sobre o reino. Eu acho que você veio nesse dia. Você se sentiu tocado pela palavra do reino, trouxe toda a sua família e hoje você pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor.
Tudo isso por causa do reino. Aí, uns anos atrás, Deus me incomodou. Até falei com a pastora Dana esses dias sobre estudar sobre o reino, sobre o reino, sobre o reino. E aí, sobre o reino não, sobre o mundo espiritual. Aí eu caí aqui em Efésios, nesse versículo 2 que você leu, Vanessa. Eu fiquei doido que a palavra diz, Otávio, que Satanás governa pelo ar. E eu falei, como eu vou entender isso agora, Jesus? Que negócio doido é esse? Então perceba, vamos destrinchar aqui o texto para entender. Então, primeiro ponto, Satanás governa a partir da rebeldia. O primeiro ponto que você dá acesso para Satanás é pela rebeldia. Se você se rebela contra algo, Satanás já tem legalidade sobre você. Pesado isso, né? Mas é a verdade. Então, se você está se rebelando contra algo, saiba que você está sendo influenciado pelo reino das trevas. E quem governa o reino das trevas? Satanás. E o que o reino das trevas significa? Ignorância. Todas as vezes que você pensar reino das trevas, pense em ignorância. E o que é ignorância? É a falta de luz, é a falta de conhecimento. E o reino da luz é conhecimento. Então, Satanás governa pela ignorância. E Jesus governa pela luz. E o que é a luz? Meu Deus, é isso, irmão. Simples e fácil de entender. Então, se você vive como ignorante, é Satanás que está te guiando. Agora, se você vive pelo conhecimento, é por isso que a palavra de Deus diz, irmão Luciano, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Agora, se o povo busca o conhecimento, se aproxima do conhecimento, esse povo vai ter luz, aí você vai poder dizer aquilo que Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, Satanás governa pela rebeldia. Como ele faz isso? Verso de número 3. Pode ler, Vanessa, você está com o microfone aí, o 3 agora. Olha só. Então, eu e você um dia pertencemos a esse reinado. Qual reinado? Das trevas, da ignorância. Mas Paulo diz lá em Colossenses que Deus nos transportou do império das trevas para o império da luz. Nos tirou, pegou você de lá e colocou aqui. Agora ele fala, filho, segue aqui para você não voltar para lá, porque o pessoal de lá quer pegar você. Então estamos em guerra. É guerra, irmão, é guerra, estamos em guerra. A batalha que existe pelas almas, pelas pessoas, pelo seu casamento, o diabo quer destruir tudo, ele está em guerra. Ele começou uma rebelião lá no céu, desceu aqui para a terra e quer continuar destruindo. Já que ele não pode atacar Deus, Luciano, ele ataca os filhos de Deus. Ele é covarde, ele não pode enfrentar Deus, Otávio, frente a frente, no soco, no murro. Aí ele fala, então eu vou pegar seu filhinho. Vou colocar um câncer nele, vou fazer ele fazer um monte de coisa e vou matar ele. E aí Deus só vem. Aprendemos na aula passada que oração é você dar legalidade para Deus agir. Então o reino das trevas também funciona assim. Como ele funciona? Através dos rebeldes, quando você se rebela contra algo, através da carne, do desejo e do pensamento. Ou seja, é pela manipulação. Satanás te manipula. Se você for pegar a palavra de Deus, meu irmão, e estudar sobre o Espírito Santo, em nenhuma parte você vai ver que o Espírito Santo veio para te dominar. Sempre é para te corrigir, para te guiar, para te consolar, para apontar o caminho, mas nunca para dominar. O único que vem para dominar é o Satanás. E como? Pela carne, pelos desejos e pelo pensamento. Satanás não sabe o que você pensa, tá? E como ele me pega? Ele pega você lançando os pratos. Ou seja, eu estou aqui. Ele não sabe o que eu estou pensando. Aí ele fala, poxa, o Beckham está pensando em quê? Eu não sei. Vou jogar um prato. Ele joga. Aí se eu olhei e fiquei uns minutinhos olhando, ele fala, peguei o bichão. Aí investe naquilo. É igual celular, meu irmão. Você fica aqui, 3 minutinhos olhando, o algoritmo já vai te lançar um monte de vídeo só aquele. Então, meu Deus. Ô Jesus, deixa eu falar isso não. Deixa eu falar isso não. Então ele pega isso e começa a fazer. Aí ele vai vendo, aí ele vai te induzindo, te induzindo, até ele te pegar.
Aí já era, pegou você, já era. Então, por isso que temos que entender como ele trabalha, como ele age. Então, Satanás, ele governa sobre a superfície do ar, pelo desejo. Mais para frente, na próxima aula, não vai dar tempo ou nessa, mas na próxima aula, a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Então, o desejo de Satanás é dominar a todos. Esse é o desejo dele. Ele quer dominar a todos. Como? Colocando uma corrente da escravidão e oprimindo essa pessoa. E Jesus quer governar você como? Você abrindo as portas para ele entrar. Simples assim. Agora, esse é o mundo espiritual. Existem os 3 céus. No terceiro céu, quem habita? Deus. No segundo céu, quem habita? As potestades, os principados. E como que ele faz isso, Valdemar? Influenciando as pessoas. Por isso que existem pessoas, na próxima aula a gente vai entrar fundo nisso, que o Satanás também tem o seu sacerdote e o seu feiticeiro. É assim que ele age. Se você for dar um Google, meu irmão, você vai achar mais de 300, só na Índia, 330 milhões de deuses. 330 milhões de deuses. Se você chegar na Índia e falar que o diabo não existe, ele vai rir da sua cara, porque ele vê o poder de Satanás lá agindo. Ele vai rir da sua cara. Porque na Índia, ixi, o negócio é louco. Então, resumindo tudo, se você for pegar no mundo todo, tem quase 1 bilhão de deuses, Vanessa. 1 bilhão de deuses. O negócio é embaçado. 1 bilhão de deuses que as pessoas adoram, que as pessoas fazem voto, que as pessoas fazem isso. Teve um que entrega o filho para esse, porque quer algo em troca. Então, tudo isso é o inimigo governando, manipulando, mentindo para as pessoas. É por isso que a palavra diz que o reino de Deus precisa ser anunciado. O reino de Deus primeiro tem que ser anunciado nessa vertente, meu irmão. Temos que nos levantar como guerreiro e como guerreira. A gente vai se ferir? Vai, porque um soldado está na guerra para ferir e ser ferido. Mas só que temos o Senhor que vai nos limpar, temos o Senhor que vai nos restaurar, temos o Senhor que vai direcionar o nosso caminho. Então, já que tem tantos deuses assim, a pergunta é, eles têm poder? Aí, tem. Porque se você for lá, você vê, irmão. Os caras 2 metros voando. Quer que eu te mostre na Bíblia isso? Ó, lá em Gênesis. É em Gênesis. Fala que Moisés foi diante do faraó, jogou o cajado, né? A vara se transformou em cobra. Aí os feiticeiros fez a mesma coisa, Luiz. Jogou e virou cobra também. Mas a de Moisés comeu a cobra deles. A palavra diz que Moisés transformou a água em sangue. E por incrível que pareça, os caras fizeram isso também. Está na Bíblia, irmão. Está lá escrito. Que os caras têm, então assim. Aí eu fiquei doido, irmão. Eu fiquei doido que Deus mandou estudar essas coisas. Eu falei, Senhor, mas isso é... E eu não entendi. Aí eu estava vendo algumas séries. E se você for assistir séries da antiguidade, você vai ver que só existe deuses. Eu estou fazendo sacrifício para um Deus, o outro é para um Deus. Ah, o seu Deus não pode entrar aqui? Ah, não sei o quê. E é sacrifício, se corta. Na Bíblia tem Baal, tem Maloque, tem um monte de Deus na mitologia grega. Tem um monte, tem Deus, mais de 1 bilhão. Existe. Aí... Os 10 mandamentos, as 10 pragas, cada praga era para afrontar um Deus do Egito. A praga da rã, né, dos piolhos. Então, assim, cada praga era para enfrentar um Deus que eles acreditavam. Então, Deus estava falando assim, você tem esse Deus, mas eu sou maior do que ele, né? E você vai combater contra ele, tipo, a rã era um Deus que eles adoravam assim. Então, quer dizer, eles tinham que matar a rã, sendo que era um Deus, né? Então, quer dizer, era um confronto. Pra gente ver. E a gente vê que o próprio Satanás, ele fala de onde que ele vem. Tá lá em Jó, né? Em Jó 1:7 fala assim: então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, do rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, né? Ele fica
rodeando, né? Então, meu irmão, ó, escuta. Eles têm poder. Por que eles têm poder? Porque eles são anjo caído. E anjo caído significa demônio. Então eles estão afrontando a Deus. Como ele faz isso? Não querendo que você prospere, recebendo a orientação de Deus. Então, resumindo, estamos em guerra. Estamos em guerra. A luta que acontece lá fora por uma vida, por uma alma, não é a pessoa. É a guerra travada que está sobre ela. Como vencemos isso? Entrando nesse lugar. Vamos estudar um pouco sobre isso na aula passada. Falando sobre autoridade espiritual e posicionamento. Como agir nessa área? Precisa ter autoridade, posicionamento e precisa entender como funciona. Aqui eu só mostrei para você que existe. O mundo espiritual existe, irmãos? Existe. A palavra de Deus fala que existe mais de um céu. No terceiro céu Deus habita. No segundo céu tem essas potestades que está querendo influenciar a terra. Por isso que Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestade. A nossa verdadeira luta é essa, é com eles. Então, quando eu fui entender isso, eu assistindo essas séries aí de Deus para lá, Deus para cá, eu falei, Senhor, como que é isso aí? Como assim? Como esses caras têm poder? Aí eu entendi que não são deuses, são tudo demônio que quer enganar o povo. Eu estava estudando, estou fazendo um curso de teologia, eu caí na matéria missão transcultural. E o cara contou uma história lá que 2 missionários, Dani, foi para um país desse e eles falaram que os dois estavam de canto e viu um casal. Esse casal pegou o filho e jogou do alto de uma montanha para cair lá no penhasco. Aí eles falaram, peraí, vamos tentar perguntar por que eles fez isso. Chegou nos casal, perguntou, por que você fez isso? Não, é porque o Deus que servimos pede para sacrificar o primogênito. Mas que Deus é esse? É o Deus que adoramos para abençoar a nossa vida financeira, nossa saúde. Se nós não entregar o primeiro que veio, maldição vai vir até a nossa vida. É o cara mais... Tem relato de pessoas que fez isso e deu certo? Tem. Aí ele pegou, foi entendendo os motivos, aí ele pregou sobre Jesus e falou, tudo isso é demônio. O único Deus que existe é Jesus. Aí esse casal olhou para esses 2 jovens e falou, se você tivesse chegado 5 minutos antes, o meu filho ainda estava vivo. Olha só como isso pega a gente. Eu fiquei triste uns 3 dias com isso. Enquanto estamos aqui tentando brigar um com o outro, por espaço, por algo, o chicote no mundo espiritual está estralando. Mas graças a Deus que Deus está despertando eu e você desse sono, que estávamos, não estamos mais, amém? Estávamos, não estamos mais. Por quê? Porque a gente vai se levantar como guerreiro, como guerreira de Deus, para quê? Para lutar essa luta, porque a palavra diz, temos a palavra, e a palavra diz, meu irmão, que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, ele tem poder? Tem, mas é limitado. Acho que é Lutero que diz que Satanás pode ir até onde Deus permite, ou seja, ele é o cachorro de Deus. E se eu e você temos Deus, se eu e você temos o Espírito Santo, se eu e você temos Cristo, e vamos entender porque Cristo é tudo, porque até nessa região, o nome de Jesus é temido. É só falar o nome de Jesus que sai, os demônios correm, os demônios saem vazados, saem correndo, porque eles temem e tremem esse nome que Deus deu poder e Deus deu autoridade. Então o mundo espiritual existe, meu irmão? Ele quer influenciar. Ele quer governar. E o reino do céu, o reino da luz também quer. Mas a diferença é, pastora, que os das trevas vêm pelo domínio. Vêm manipulando, vêm te enganando. E o de Deus vem te libertando. Vem tirando coisas de você e colocando coisas novas. Então, essa transformação acontece à medida que você vai dando espaço para cada um deles reinar em você. Paulo diz lá em Gálatas que aquele que você alimentar mais é o que vai ficar mais forte em você.
Amém? Então, vocês que estão nos assistindo aqui, nos encontramos na próxima série, se assim, na próxima segunda, se assim o Senhor nos permitir. Agora a gente vai ter o nosso bate-papo aqui, tá? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe.